A gente começou um percurso, né, na semana passada, falando sobre a própria teologia, né, e o contexto de Deus. E para isso a gente apresentou alguns conceitos sobre teologia. E a gente compreende que uma definição, um conceito, nos ajuda no percurso de conhecimento. Ainda que em si o conceito sempre vai ser limitado para apresentar Deus, né? Como aquilo que é limitado pode conhecer plenamente aquilo que é ilimitado, totalmente poderoso, soberano, imutável, verdadeiro, a própria sabedoria. Então é o nosso desafio. Mas a gente falou que esses conceitos eles nos auxiliam nesse conhecimento. E hoje a gente vai estar falando basicamente sobre os atributos de Deus. Quando a gente pensa no Deus infinito, o Deus que ele é imensurável, a gente não consegue calcular ou apresentar em termos de conhecimento humano, nós entendemos que essa possibilidade foi dada por ele se revelar. Então nós não tínhamos essa capacidade de alcançá-lo. Então Deus se revela a nós. Efésios capítulo 2, verso 1, ele apresenta uma ideia muito clara. Ele diz que o homem estava morto nos seus delitos e pecados. Como alguém que está morto vai alcançar a vida? Como também aquele que está morto pode conhecer a vida plena se essa vida não se revelar a ele? Então basicamente foi isso que aconteceu. Deus se revela ao homem. E ele se revelou em palavras compreensíveis ao homem, na linguagem humana. Então ele queria falar com o homem, ele usa os sinais humanos, os sinais que podem trazer compreensão. Como que a gente se comunica? Através da fala, através da escrita. Então ele queria se comunicar, ele veio e usou a linguagem humana para isso. Para conhecer esses aspectos do caráter de Deus, a gente precisa conhecer os atributos dele, quais são as características que ele se manifesta na Bíblia. E são esses atributos que a gente vai buscar agora conhecer e para poder chegar um pouco ou ampliar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito dele. E os teólogos dividem os atributos de Deus em dois aspectos: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os comunicáveis é quando Deus comunica a nós atributos que ele tem, algumas características. Então, quando nós nascemos de novo, nós agora recebemos alguma coisa de Deus. Tanto que a ideia do novo nascimento, João capítulo 3, verso 3, a ideia de gen, né? Você nasce de Deus, você é filho, você recebe a mesma genética. Então, os atributos de Deus são divididos em dois aspectos, incomunicáveis e comunicáveis. Atributos são aspectos do caráter divino menos familiares à nossa experiência. São coisas que nós vemos de Deus nas Escrituras, mas que às vezes não é tão familiar assim. E esses atributos incomunicáveis, que são menos familiares à nossa experiência, eles não são comunicados pela regeneração. Como assim não são comunicados pela regeneração? Quem pode falar um atributo de Deus que é comunicado pela regeneração? Deus é santo? Sim. Deus manda a gente ser santo? Sim. Ele ia mandar a gente fazer algo que a gente não pode fazer? Não. Então ele diz que para a gente ser santo, como é santo o nosso Pai Celestial. Então ele é um atributo de Deus que ele comunica a nós. Os atributos incomunicáveis são atributos que não são comunicados na regeneração. Por exemplo, independência. Quando a gente ouve o pessoal falar de liberdade, o discurso é lindo. Eu quero ser livre, entende? Eu quero ser livre, eu sou livre, né? Mas ele não é livre de tudo, entendeu? Ninguém é livre de tudo. A gente precisa de outras pessoas. Olha só, ele precisa de roupa que alguém faz para ele. Se ele é tão livre, ele não precisaria de nada. Ele bastaria a si mesmo. O ser humano depende de outras pessoas, mas Deus não. Deus é livre, ele não depende de nada.
Ele escolheu usar a gente para dar prosseguimento ao reino, a fazer as coisas. Mas ele não precisa. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quando a gente fala de liberdade, ou nesse caso, independência, Deus é independente de tudo, Ele é autônomo, Ele basta a si mesmo. Então Deus é absolutamente independente, autossuficiente, tem consciência própria e ela é perfeita. Ele não depende da criação, Ele não é mais engrandecido quando a gente faz o nosso culto de louvor e, olha, Deus hoje está se sentindo orgulhoso, né? Usando a palavra até bem negativa. Deus é um ser pessoal, mas independente, livre, autônomo, independente de tudo. A gente depende às vezes da palavra de afirmação, a gente precisa da validação, a gente precisa dele em todo o tempo, mas ele não, ele é independente. Outro é imutabilidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Deus é imutável, quer dizer que Deus não muda. Ele não muda, o seu caráter não muda, Deus não tem como melhorar, Deus também não piora. Ele é pleno, ele é completo, então ele não muda, não tem essa possibilidade. Deus não tem variações de caráter, mudanças no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos. Eu preciso admitir o erro, e quando eu admito um erro, eu estou progredindo. Reconhecer que você está errado, que você errou em alguma coisa, não é algo negativo. É, na realidade, mostrando que você está progredindo. Mas Deus não assume erro. Por quê? Porque Ele não erra, não há princípio de erro em Deus. Deus não tem essas mudanças, então ser imutável é alguém que não muda. O que a gente às vezes tem que perceber é que há uma diferença de ser imutável e imóvel. Então, as pessoas pegam Deus de surpresa. Não pega Deus de surpresa. Ele é imutável no seu propósito, mas ele não é imóvel. Eu usei esse exemplo aqui falando: eu quero ir para o Rio de Janeiro. O propósito é um só e eu quero cumpri-lo. E eu vou cumpri-lo. Mas eu posso ir pela Serra Velha, eu posso ir por Juiz de Fora, depois vir para outro lugar, posso ir por meio de Xerém, ali pelo meio da mata, eu posso ir por vários lugares. Então isso está relacionado à imobilidade. Eu não sou imóvel, só Deus é imutável. Então nós temos essa variação e mudamos. Outro atributo incomunicável de Deus é a eternidade. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Eternidade é alguém que não teve nem início e nem terá fim. Nele que as coisas passaram a existir. Só Ele é eterno. Então a gente precisa compreender esse princípio em Deus. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como eu já falei, Eugênio Peterson, geralmente nesse vínculo, ele traduzia ali a questão de Javé, do eu sou, como o eterno. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então, eternidade se relaciona à infinidade. Não há fim, mas também não teve início. Ser infinito é ser ilimitado. A doutrina desse atributo ensina que o tempo não impõe limites a Deus. Onipresença. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Deus, ele não tem corpo, ele é espírito, então ele também não tem limites, igual a gente tem. Nós temos limites espaciais, de conhecimento, mas Deus não. Deus, ele não tem limites espaciais, ele é limitado quanto ao tempo, eternidade, mas ele é também ilimitado quanto ao espaço. Deus está aqui e ao mesmo tempo ele está com a Rosana, com a Verlaine, está com outras pessoas em vários lugares. Ele está recebendo adoração em cultos que estão acontecendo agora e está aqui com a gente. Não há limite, isso é onipresença. Deus é limitado tanto
quanto ao tempo, a eternidade, e também limitado quanto ao espaço. Uma observação que eu coloquei, o prefixo latino oni significa tudo. Onipresença refere-se a Deus estar presente em todo lugar. Deus, sendo espírito, não ocupa espaço. Somente a matéria ocupa espaço. Logo, não existe espaço para Deus. Ele pode estar em todos os lugares. Outro atributo de Deus é unidade. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Quando a gente fala de unidade, não se refere que Deus não é dividido em partes. Nós somos um ser tripartidos, ou duas partes. Nós temos o corpo e nós temos a parte da alma e do espírito. Algumas teologias, eles unem tanto alma quanto espírito. Então, a gente vai falar isso depois, a questão antropológica, mas Deus não tem essa divisão, Ele não tem partes, Ele não tem composição, Ele é único, é um ser único. E isso é importante, porque se refere a que Ele não está dividido em partes, não é complexo, não é composto em partes. Quando analisamos seus atributos, não devemos entender que Deus é composto, mas esses atributos formam uma unidade. Os atributos comunicáveis são aqueles que são comunicados a nós pela regeneração. Às vezes a gente não progride muito nisso, né? Às vezes a gente para. Mas a ideia de Deus é que a gente avançasse. Por exemplo, espiritualidade. Nós vivíamos da carne. Quando estamos em Cristo, a parte espiritual agora é vivificada. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele vos deu vida por meio da fé, a graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 9, 10 ali, ele vem falando sobre isso. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É algo que estava morto no homem, a questão da espiritualidade, o relacionamento com Deus. Aí agora em Cristo, nós recebemos vida. Ele diz assim, se você não nascer do alto, João capítulo 3, verso 3, né, você não pode ver o reino de Deus. Então a espiritualidade é quando nós nascemos de Deus. Deus é espírito? Sim. E nós, afastados de Deus aqui pelas ações de Adão, nós morremos espiritualmente. Mas em Cristo, nós nascemos de novo. Agora nós temos a espiritualidade. E isso tem que se desenvolver, o relacionamento com Deus. É desenvolvido. Deus comunicou a nós e pode crescer. Por isso a ideia é sempre de uma criança, assim como crianças recém-nascidas, desejar ardentemente o leite espiritual, para que por meio dele vá crescendo. O outro atributo, onipotência. Por que onipotência não está no atributo incomunicável de Deus? Onipresença sim, mas onipotência não. Porque Deus compartilha conosco do seu poder. Quando Ele nos envia e nos dota com autoridade e poder dEle para expelir demônios. E isso pode também se desenvolver. Às vezes a gente acha que não, ou Deus dá ou não dá, mas tem coisa que vai se desenvolver de acordo com aquilo que é útil. 1 Coríntios 12, ele fala dos dons, e os dons, eles são usados para aquilo que é útil. E a onipotência, esse poder também é manifesto e ele pode ser desenvolvido. O poder, a onipotência é um atributo comunicável de Deus. Ele nos deu essa autoridade. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Onipotência, todo-poderoso, abrange duas áreas: a liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza moral. Então, Deus é onipotente. Ele tem como escolher fazer ou não tudo que esteja em harmonia com a sua natureza moral. O homem cai e esse homem agora não consegue evitar todo o mal. Paulo diz, olha, o mal que eu não quero está sempre diante de mim, eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não consigo fazer. É relacionado a isso. Deus não. Deus não é atingido pelo mal, Deus não é atingido, Ele não é tentado, porque Deus tem todo o poder, então moralmente Ele tem autoridade sobre isso.
seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir, né? Então Deus controla tudo. O universo, imagina, todo o sistema rodando. Deus criou, estabeleceu leis e tudo já funciona. Deus não está gastando energia para controlar. Já foi estabelecido o poder dele. Estabeleceu todas as coisas, já governa todas as coisas. Porque ele é todo poderoso. Outro atributo de Deus, onisciência, é o pleno conhecimento. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Onisciência se refere ao conhecimento pleno de Deus sobre todas as coisas e de si mesmo. Perfeição, santidade. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. A santidade para Deus não é a mesma ideia de alguém que se separa como nós. Deus já está separado de nós, né? Tanto que Ele está no mundo espiritual, no mundo do espírito, Ele está nos céus, como algumas terminologias usam. Então Ele é separado tanto, entre aspas, de espaço, o lugar onde Ele está, como também de perfeição. Então a santidade para Deus não é o processo que nós temos, é a plenitude de Deus. Para nós, quando a gente fala de santidade, a gente tem uma ideia sempre de processual. Então a gente tem a ideia de santidade como imediata, fui tirado das trevas para o reino do Filho do seu amor, posicional. E agora começa algo dentro que é processual. Para Deus não. Para Deus já é plenitude. Santidade em Deus é que Ele é perfeito. Por isso, uma das traduções de santidade é perfeição, né? Para Deus, que Ele está já em plenitude. Ele é completo. Ele é perfeito em tudo. No latim, perfeição é feito por completo, feito por inteiro, já terminado, concluído. Nós não, nós estamos em processo. Marcelo Cortella ele cita que o homem está sempre em processo. Ele só para o processo quando ele morre. Então o homem, em tese, ele só está perfeito quando ele está morto. Porque ali ele não tem mais capacidade de avançar. Ele só agora decompõe fisicamente, mas a alma e o espírito não crescem mais. Porque acabou. Sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus é pleno em sabedoria. A gente poderia usar aqui como onisciência também, né? Mas alguns teólogos eles dividem tanto a onisciência, que é Deus saber plenamente, mas como Ele também ser sábio. E a sabedoria apresenta essa característica que Deus é aquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. A gente poderia até falar junto, mas Deus é sábio, dono de toda a sabedoria, tem os melhores caminhos, os melhores conselhos, as melhores ideias, sempre viria de Deus, né? Por isso Ele pode, através da sabedoria, propor o melhor caminho da salvação, da redenção. Ele fez isso, porque Ele tem todo o caminho pleno na sua mente. Fidelidade e veracidade. Palavras que tentam trazer essa mesma ideia, que Deus é verdadeiro em tudo e Deus é fiel em tudo. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus é fiel, por isso é digno de confiança. Bondade. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. A bondade de Deus que nos dá a possibilidade de alcançar isso aqui, de nos arrependermos e recebermos a justiça dele. A bondade de Deus. Só há um bom, de Jesus, aquele jovem, o único bom, porque ele fala: bom mestre, só há um bom, aquele que é bom em plenitude, que é Deus. Tudo que a criação de Deus recebe é motivado pela bondade de Deus. O parâmetro definitivo do que é bom está em Deus. Ele é o maior grau de bondade. Amor
Mas eu já falei tanto sobre o atributo amor aqui, fazendo esse dualismo, né? Justiça e amor. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É um amor totalmente diferente de Deus, não é sentimento. Não é sentimento. A gente tem muito dessa coisa bonitinha do amor, né, que é sentimental. Deus não tem esse tipo de coisa. Amor é uma decisão de querer o bem. Então Deus nos ama. O amor de Deus é um atributo perfeito dele. Justiça, o Senhor é justo, ele é perfeito nisso, faz parte do caráter dele ser justo. Punir o cara que está errado e também trazer o galardão para quem segue o princípio. Deus não vai se remoer pela eternidade porque mandou uma pessoa para o inferno. Ele sabe de tudo, ele é perfeito, ele é justo. Ele não vai tomar uma decisão e vai falar assim, poxa, eu errei. Porque senão os outros atributos, qual é o outro atributo que fala dele saber tudo? Onisciência, estava errada, imutabilidade de Deus. Entende? Se uma coisa acontece errada, desmonta toda a construção do caráter de Deus que a Bíblia apresenta. Ele é perfeito. E o último, soberania. Esse a gente enfatizou muito dentro do contexto do reino de Deus. Quando a gente falou de reino, a gente falou que Deus é soberano. O rei, ele tem autoridade plena sobre todas as coisas. O rei, ele tem o governo, o domínio. Ele estabelece leis, ele tira leis, ele muda o que quiser, ainda que Deus ele segue os princípios.